Bote aí. A enquete é a seguinte, hein? Quem está numa situação mais complicada na Copa do Mundo neste momento? É a Alemanha, que hoje perdeu para o Japão por 2-1, ou é a Argentina, que ontem perdeu para a Arábia Saudita por 2-1 também? As duas potências que foram derrotadas na estreia. Por enquanto está assim, ó. Alemanha, 74%. Opa. Como que uma situação mais complicada. Claro, e a Argentina, né? 25%. Daqui a pouquinho o Mauro César Pereira estará com a gente lá direto do Catar. Daqui a pouco a Marília também vai falar com a gente. Mas eu quero saber de você, Arnaldo, sobre esse jogo Bélgica e Canadá. A questão que você vem falando todos os dias, a questão física. Forte pra caramba o time do Canadá fisicamente. Foi difícil para a Bélgica, mas conseguiu ganhar. Foi o jogo que terminou agora, né? A Bélgica não foi... A Bélgica visivelmente está envelhecida, né? A geração belga ainda tem alguns grandes jogadores em boa forma, mas a geração belga, Lukaku não pôde jogar, tal. De Bruyne até jogou bem, Hazard já não é o mesmo jogador, mesmo que a gente queira, né? Capitão do time, mas não é o mesmo time. Então a Bélgica tem muita dificuldade. No primeiro tempo, o Trajano já disse do pênalti defendido pelo Courtois, e ter goleiro decisivo faz uma diferença, né? Faz uma diferença muito grande. E a Bélgica conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo e no segundo tempo até conseguiu administrar uma vitória que justifica o favoritismo, mas é aquilo. As seleções, algumas mais fracas tecnicamente ou menos tradicionais, reforçadas fisicamente, o time do Canadá é muito forte. Elas equilibram, elas dificultam, e isso tem sido uma das marcas dessa Copa do Mundo, né? A questão física. E também, o Trajano falou do jogo sem graça da Croácia com o Marrocos. Aliás, foi o terceiro 0-0, né? Terceiro 0-0. E que é raro, desde 82, da Copa de 82, não tinham 3 0-0 na fase de grupos, no começo, assim. A Itália que era caprichoso. A Itália gabaritava no 0-0. Mas esses jogos das 7 da manhã para nós brasileiros e a 1 da tarde do Catar tem um ritmo diferente. Então a gente viu a Argentina ser defenestrada lá pela Arábia. Hoje a Croácia também não conseguiu jogar, sobretudo no segundo tempo. É um jogo, quando você tem a luz do dia no jogo do Catar, esses das 7 da manhã, o ritmo e o aspecto físico pesam demais também. E aí Marrocos foi bem. E também Canadá, acho que fez um bom jogo, capaz até de proporcionar para a seleção canadense, está pensando na Copa seguinte, né, Tironi? Aquela das 3 sedes, inclusive o Canadá está formando uma seleção para essa Copa, mas o Canadá pode até sonhar com alguma coisa nessa Copa, nessas duas próximas partidas. A Bélgica vai ter dificuldade para ir à semifinal, como foi na Copa passada. Muito bem, que prazer estar aqui com a grande Marília Ruiz, nossa companheira. Muito bem-vinda ao Posse de Bola, Marília. Presente, âncora. Muito bem. Muito bem-vinda ao Posse de Bola. Esse 1-0 da Bélgica foi um alívio para a Bélgica, no fim das contas, né? Porque ganha um jogo que estava enroscadíssimo. Tem quem não goste de 1-0, nunca foi meu caso. Acho que a Bélgica se colocou hoje no primeiro jogo contra essa força máxima que tem sido nessa Copa, como disse o Arnaldo, o aspecto físico do adversário, e resistiu. Resistiu até o final. Faz diferença ter goleiro. Eu posso dizer para vocês que faz uma diferença danada. Eu sei que vocês não sabem muito bem o que é isso há algum tempo. Faz diferença ter goleiro. E eu acho que a Bélgica se coloca aí num grupo em que os outros times empataram. Então, encaminha a sua classificação, já se colocando no que provavelmente ela vai enfrentar daqui para frente. Times menos envelhecidos do que ela, porque eu acho que, como o Trajano sempre lembra, essa Copa dos Direitos precisa chamar a vara da infância, né? Esse time da Espanha, não sei se tem autorização da mãe para jogar. É verdade. Tem quase a idade dos meus filhos. O Gavi tem cara de criança, né? É impressionante, é um gurizinho, né? Muito jovem. E no caso da Espanha, e eu tenho lugar de fala, porque gosto muito da seleção da Espanha, tenho família e tal, antes que vocês moderninhos comecem a elogiar o tiki-taka, que é o legado do Guardiola, não é não. O time joga pra frente. Isso. A bola não volta pra trás nunca. Não tem isso nesse tiki-taka do Luiz Henrique, que na minha opinião é o melhor técnico da Copa. Muito bem, bom ponto esse do Tic-Tac 2.0. O Arnaldo não quer reconhecer, mas é como se fosse um dinizismo
2.0. Eu que da- batizei o 2.0. da Não vem com Espanha. dinizismo, não, cara. Outra Mas a coisa. gente vai falar da Espanha logo mais. Porém, eu não sei dizer o que chamou mais atenção. Se é o massacre da Espanha 7-0 ou a derrota da Alemanha, que deixa a Alemanha numa situação complicada. Eu só queria botar no fogo o Arnaldo e voltando um pouco com a favor. Bélgica. Bélgica e Holanda. Entre os dois? Que pode até pegar aquela poesia da Leila Diniz, né, no filme. Sim, né? sim. Brigam Espanha, Bélgica e Holanda pelos direitos do mar, que Milton Nascimento gravou. Porque a Holanda também conseguiu aqueles 2 gols no finalzinho, foi um jogo encardido. Eu acho que a Holanda, ela tem uma seleção mais jovem, a parte defensiva mais sólida, não tem um goleiro como o Courtois, mas tem zagueiros muito bons. Acho que a Bélgica, em relação à Holanda, tem mais jogadores decisivos, do meio para frente. Você está ficando em cima do muro, fala logo. Mas eu acho que a Holanda vai mais à frente que a Bélgica. Tá bom, na só minha para saber. opinião. Não, só uma curiosidade. Na minha opinião, avança mais, até porque pegou uma chave mais fácil e acho que ela vai Tá bom. mais à frente. E a Alemanha, vai pra onde, ô Trajano? Ou você vai para casa. Vai pegar a Espanha pela proa, né? Aliás, a enquete, a gente quer saber quem está na pior para a segunda. Porque Exatamente. tem time que. Quem tá na situação mais Os dois complicada. podem ser eliminados da segunda participação, na segunda rodada. Sim. Tanto a Argentina como Quem perder tá fora. a Alemanha. Quem perder está fora. Que seria uma coisa histórica. Os dois, né? São tarefas difíceis. Mais difícil, evidentemente, da Alemanha, que vai pegar esse time jovem da Espanha, que está, né? Entusiasmado. Tá certo que a Costa Rica facilitou, mas é um time empolgante, né? Sensacional. Eu também concordo que o Luiz Henrique é um cara consegue. Ele contrariou muita gente na Espanha, não levando alguns jogadores que eram tidos como titulares, convocáveis, Sérgio Ramos, o próprio Thiago, brasileiro e tal, e botou uma garotada que deu gosto de ver. Agora, Trajano, se você imaginar que o empate entre Alemanha e Espanha é um resultado Normal. normal, né? Mesmo que a Espanha tenha jogado muito mais que a Alemanha no primeiro jogo, basta o Japão vencer a Costa Rica, porque o Japão já está classificado. Que não é tarefa Exato. impossível. O Japão até já bem estaria possível. classificado, a Alemanha ficaria com 1 ponto e teria que vencer a Costa Rica no último e torcer por a Espanha perder para o Japão. Então, assim, a Alemanha, mesmo um empate contra a Espanha, não serve. A Alemanha tem que ganhar da Espanha para continuar sonhando. E o futebol é tão maluco, porque a Alemanha, como você disse, não jogou mal o primeiro tempo, não jogou mal os 20 primeiros minutos do segundo tempo, teve 3, 4 chances para definir o jogo, o goleiro japonês. E aí, quando você imagina, tem o técnico do Bayern que fazia tudo lá, e um técnico do Japão. Quem mexeu bem, quem mudou a Não, e o foi curioso o que técnico japonês. tem uma parte dos jogadores japoneses que joga na Na Alemanha. Alemanha. Vários jogadores, né? Vários jogadores japoneses jogam na Alemanha. É. Eu acho a tarefa muito complicada para a Alemanha. Eu tô desconfiado que o Gerd Wenzel, nosso querido Gerd, vai ter uma dor de cabeça imensa na próxima rodada. Agora, o Marília, sim, foi uma derrota muito dolorida e que deixa a Alemanha numa situação complicada. Porém, quando você olhar o que jogou uma e o que jogou outra, comparando a Alemanha com a Argentina, não dá uma sensação que a Alemanha ainda pode se recuperar? Vamos combinar, no primeiro tempo era para a Alemanha ter feito uns 2 ou 3 gols. Mas peraí, a Argentina também. A Argentina também. A Argentina no primeiro tempo teve 3 gols anulados. Mas no segundo tempo foi uma negação Eu sei, absoluta. mas no segundo tempo o Japão também virou o jogo. Quer dizer, essa comparação é meio esdrúxula. Diga, Maria. Eu acho que a Argentina jogou muito bem no primeiro tempo. Eu acho que ela sentou no desempenho do primeiro tempo. E essa foi a questão. Ela achou que ela fosse voltar para o segundo tempo e ia continuar empilhando chances, como fez no primeiro tempo, com 3 milímetros não impedido e ia rapidamente ampliar a vantagem. A Alemanha jogou com um time melhor, né? Pelo menos a gente esperava que fosse uma estreia mais difícil, que o Japão impusesse mais dificuldade do que a Arábia Saudita iria impor à Argentina. Mas a situação da Argentina é melhor, porque o outro resultado foi um empate. Isso. Né? A gente está numa situação agora que a Alemanha vai pegar o melhor time na sequência. Então, o encadeamento dos jogos também não é bom para a Alemanha. A saída dos jogadores da Alemanha me pareceu mais, apesar de menos vexatória, mais melancólica do que foi a saída dos argentinos. Falaram, não, a gente vai conseguir e tal. Os da Argentina, os da Alemanha hoje que vergonha, a gente não podia ter começado assim, a gente não podia ter perdido na estreia. Acho que é um pouco do trauma da Coreia, né? Uma Copa perde para a Coreia, outra Copa perde para o Japão, e agora na sequência, viu o seu adversário fazer 7
no primeiro jogo. Acho até que vai dar muito mais jogo a Alemanha com a Espanha. Nós fazemos um jogaço. Não, um jogo sensacional. A Alemanha tem que ganhar. Tem que ganhar. Isso. Mas eu acho que tem um componente nessa coisa, Argentina ou Alemanha, essa nossa enquete aí, quem está na pior, Sim. diante do fracasso inicial, que tem um desejo do torcedor brasileiro de ver a Argentina indo para casa mais cedo. Mas da Porque tem Alemanha aquela também história não tem. o brasileiro ama odiar o argentino, e o argentino odeia amar o brasileiro, aquela história do sociólogo lá da Universidade de Buenos Aires. Quer dizer, há uma torcida muito... Você não viu o Galvão Bueno saltitando, gritando, aquela frase famosa dele, ganhar é ótimo, ganhar da Argentina é muito melhor. Quer dizer, então, embora não tenha ninguém que maltratasse mais o Brasil do que a Alemanha, né? 7-1 não vai ter nunca mesmo mais. com esse 7-1, eu vejo que o fracasso da Argentina é mais desejável pelo torcedor brasileiro do que mesmo a Alemanha tendo colocado 7-1 na Essa é uma gente. boa questão. A rede social, pelo menos, ela coloca muito a Argentina, os memes mais da Argentina do que da Alemanha, mas tem muita gente, muito brasileiro, engasgado com o 7-1, que quer que a Alemanha se exploda toda a Copa. E tem agora um novo, a gente acabou de falar, tem o brasileiro contra a Bélgica. Ah, é? Já É tem claro que tem. O que tinha de O brasileiro torcendo contra a Bélgica tem É, muito porque agora? eliminou na última, recentemente. Sim. Então, Mas peraí, se ficar com essa mágoa toda, Vai ficar- nós vamos descer lá vamos pro até Uruguai lá. na Copa de 50. Vai, exatamente, Aí né? o negócio complica. E eu sempre falo que a mágoa mesmo que o brasileiro deveria ter, e parece que não tem, é da França. A França, sim, França gosta de bater no Brasil. requinte de crueldade. Uruguai, França, Bélgica. Não, mas a França Alemanha. foram 3 Copas. É, Final de Copa do Mundo, quartas de final com o quarteto espetacular. Sim. E é tudo isso aí. Agora, assim, tem uma coisa que nós vamos falar mais pra frente da Espanha, que merece ser dissecada. O brasileiro devia ficar preocupado com a Espanha. É o primeiro time O que tem que cruzamento ficar... Brasil O cruzamento Espanha inteiro. seria possível nas quartas de final. Exatamente. Se a Espanha fosse a Nas primeira. quartas. Se a Espanha for A Espanha primeiro, o primeiro. Brasil for primeiro. Se o Brasil passar dos times do grupo E do primeiro Uruguai e e a Espanha Portugal, o cruzamento E é nas aí a quartas de Alemanha, final. a Alemanha e a Argentina se classificassem e iriam para o outro lado, é isso? É. Não sendo. A Alemanha Agora seria sim. o segundo, se classificar em segundo, o outro lado. E a Argentina, não sendo o primeiro, outro lado também. Marília, a Espanha... Tirone. Diga. Sobre esse assunto que você estava falando, da torcida, talvez não seja o melhor lugar para falar isso, porque obviamente nós estamos na internet. Mas a Cyber Pacheco, ela não se atenta a algumas coisas, né? Por exemplo, no caso da Alemanha, além do 7-1, é o único time que pode igualar o Brasil em número de títulos, porque a Itália não está na Copa. A Argentina me parece mais um caso de amor platônico, ficcional, porque a Argentina não ganha nada desde 86, gente. Né? E tanta raiva que as pessoas têm da Argentina. A Argentina ela tem um processo meio de Uruguai, né? O Uruguai tem uma camisa muito, muito importante e tal, mas há muito tempo não ganha nada do ponto de vista mundial. E a Argentina está entrando um pouco nesse caminho. Não espalha muito não, mas nós também estamos entrando, faz tempo que a gente não leva nada também, né? Sim, porque Eu faz mudei muito tempo isso que só a também, né? Europa domina o futebol mundial, de clubes Mas quem te preocupa mais em encarar no meio do caminho, se precisar? A Alemanha ou a Argentina? Embora isso Não, seria na final, Copa é isso? do Mundo, é o que eu falei. Espanha. É o que eu falei ontem. Nós estamos julgando aí do que aconteceu até agora. Tem muita água para correr debaixo da ponte. Então, até chegar nas quartas, nós vamos ter muitos jogos envolvendo essas seleções todas. Pô, se a Alemanha e a Argentina passarem adiante, são sinais de recuperação, Claro. de dar volta por cima. Sabe? Então, pode se fortalecer. Principalmente a Argentina, né? O time da Alemanha, eu não confesso que eu não espero grandes coisas, mas é a Alemanha. E a Argentina, sim, eu esperava pelo retrospecto. Mas tem sempre aquela coisa que a gente fala. Não adianta você vir cheio de gás antes da Copa. A Copa se define naquele mês da Copa. Quem estiver bem ali, leva. Não adianta você o time não perde há 200 anos, está na ponta dos cascos. De repente, naquele mês as coisas não dão certo. Agora, se a Alemanha e a Argentina passarem adiante, sinais de recuperação
serão candidatos ao título. Por que não? Você tem total razão, e acho que para a Alemanha fazer isso, ela vai precisar ganhar da Espanha, então É já claro, seria ela uma... ganha da Espanha. Você ganha da Espanha, ganha da Costa Rica no embalo, né? Acho que a decisão... É legal ter uma decisão, um mata-mata para a Alemanha Não, mas vem cá. na segunda rodada. Cá entre nós. Só A pra Alemanha lembrar- ganha da Espanha e perde da Costa Rica. aí não dá. Aí é para ser atirado no não, Rio aí não Tietê dá, ali. exatamente. Né? Tem só um ingrediente nessa questão desse confronto que vai chegar Alemanha e Espanha na Nations League e no dia 17 de novembro de 2020. Sabe quanto foi, né? Não lembro. 6-0 para a Espanha. É bem lembrado. São momentos diferentes. momentos diferentes. Acho que a Espanha tem uma revolução, concordo muito com a Marília aí na questão do tic-tac, é um tic-tac para frente, é outra coisa. É muita posse de bola, mas jogando o tempo todo para frente. É volante com o zagueiro, sem centroavante, né? O Asensio é reserva do Real Madrid, é ponta do Real Madrid, é o centroavante camisa 10. Entrou o Morata no final, né? Entrou o Morata, fez gol. Que é o único centroavante. Né? E aquela molecada nova do Barça ali no meio Mas vem demais, cá, né? deixa eu colocar lenha na fogueira Coloque. aqui para Marília, para o Arnaldo e para você também, Trajano. A gente tá falando, não, porque é a Copa Física, porque é o vigor físico, porque é não sei o que lá. A Espanha não é exatamente um monte de brutamonte jogando. Não. O meio-campo é de jogador super leve e tudo mais. Mas muito jovem, né? Jovem. Muito jovem. Mas contraria um pouco dessa história é a Copa Física. Mas eu acho que a preocupação do Luiz Henrique em convocar a seleção mais jovem possível, é também relacionada ao aspecto físico, né? Então, o ritmo que a Espanha consegue imprimir no jogo, tendo só 2 veteranos pelos lados, o Azpilicueta e o Jordi Alba, E consegue... o Busquets também no meio. E o Busquets carimbando as bolas ali e tal. O resto é tudo moleque, né? Inclusive os zagueiros, inclusive o goleiro e o meio de campo muito entrosado ali do Barcelona. São os 3 caras que jogam no Barcelona. Aliás, Aqui, nós já falamos ontem, eu acho que o grande destaque até agora da Copa são os jovens. São os jovens. Nós temos exatamente. jovens em várias seleções se destacando muito. Isso aconteceu com a seleção da Holanda, seleção da Inglaterra, seleção da Espanha. Perfeito. Garotada de 19, 20 anos, 21, se destacando muito. Trajano. Como? Não, e isso é o que a gente tem que, antes da Copa começar a bater palma para o Tite, porque ele teve essa ideia, ele é disparado o melhor técnico do Brasil, eu sempre falo isso, apesar das críticas que eu faço contra ele, mas ele percebeu esse movimento quando ele resolveu trocar tudo depois da Copa América. Isso. A seleção verdade. brasileira que está indo agora com jovens, pontas, etc. e tal, é uma revolução pós-vice-campeonato da Copa América. O Tite resolveu mudar depois da Copa América. Ele pega emprestado esses pontas da Copa da Olimpíada do Jardine, coloca de titular e aí, como ele mesmo disse, o futebol não tirou mais, né? Ele não conseguiu mais tirar. Agora ele vive a questão, a angústia de como é que ele vai fazer para tirar o Paquetá do time ou o Fred do time para colocar o Vinícius Júnior, que é a maior heresia dessa Copa. Porque ele achou os jovens mais fortes, né? Uma coisa meio Espanha nesse ponto de vista, né? Se a gente puder comparar com todas as suas diferenças, e não dá para tirar esses jogadores da frente. Por isso, não dá o Gabigol, porque o Gabigol jogava de outro jeito no Flamengo, não dá isso, não dá mais pro Dudu, tem que ser jogadores que são quase flechas que ele usa do lado do campo, com o pé trocado, como quase todos os times fazem, mas quando ele começou a fazer isso ano passado, foi pós-derrota que ele se deu conta que ele precisava mudar. Não, então tem que incluir o Tite e a seleção brasileira nesse rol que eu falei de seleção que tem jovens se destacando. Claro, o Brasil não estreou ainda. A gente espera que se destaquem amanhã. Mas é impressionante. Você vê o time da Espanha, o time da Inglaterra, o time da Holanda, não é? A própria França, aquele meia do Real Madrid, o Tchouaméni é muito bom. Tem 19, 20 anos. E aí, essa questão dos jovens, ela é meio, nesse aspecto, é democrática, né? Porque tem jogador jovem em tudo que é seleção. E aí, eu pergunto para você o que o Wanderson pergunta aqui. Boa noite, pessoal. Desses times emergentes, quem mais surpreendeu com bom futebol? Japão, Arábia Saudita ou Canadá? Não, o Canadá perdeu, jogou... Bom, foi a Arábia. Ganhou da Argentina. A Arábia. Exatamente. Né? Para mim foi a Arábia. E o Roberto Tomás fala. É que só para mim, tendo visto um pouco, até inclusive contra a seleção brasileira, a seleção japonesa me parece uma boa seleção. Sempre gostei, acho uma seleção que tem bons jogadores, Tem, é bem organizada, e até, lembra, eu tinha palpitado empate
Nesse jogo, quebrei a cara porque deu o Japão. Você botou empate para ganhar no bolão ou você acreditava? Não, eu acreditava que a Alemanha tivesse muita dificuldade. Na verdade, até tomar um empate, a Alemanha estava tendo mais volume do que eu imaginava contra o Japão. Mas é a nossa seleção que tem essa característica de ter jogadores mais ou menos no mesmo nível no banco. O técnico é bom, tem as mexidas. Acho que o Japão exigiu do Brasil, no amistoso, algumas coisas interessantes. Então eu acho que, por exemplo, essa é a grande diferença para mim entre a Alemanha e a Argentina. São os outros da chave, né? A Argentina, eu não imagino que a Arábia vai ganhar outro jogo. A Arábia para mim já fez a façanha, sabe? Não, mas é o que o Trajano falou. Eu brinquei ontem. É isso. Se eu fosse dirigente, É o feriado. claro que é uma brincadeira. Foi um feito tão grande, Arranca tão a porta, extraordinário, né? Que acabava o jogo, o dirigente, o presidente lá da Federação da Arábia, sei lá o quê, teria dito o seguinte: olha, nossa missão já foi cumprida. Vamos voltar para casa, desfilar em carro de bombeiro, PPP, e vamos guardar para sempre esse feito histórico. Exato. E ninguém garante que o fato E eu de acho ter que ganho... das três... Fala. Desculpa. Não, que eu acho que das três, quem jogou pior foi a Arábia Saudita. Ela teve aqueles 15 minutos bons na volta do segundo tempo e depois ela destruiu, ela não construiu mais. O Japão não, o Canadá não. O Canadá construiu o jogo inteiro hoje. Ele teve força para colocar os 11 da Bélgica no campo de defesa. Né? Não conseguiu passar pelo Courtois. Eu acho que a Marília está colocando, eu concordo, e eu vou dizer o seguinte, a minha análise que eu falei a Arábia. Eu até mesmo queira dizer o seguinte: o feito maior, sem dúvida. O feito maior, para mim, foi da Arábia. Sem dúvida. Você pode dizer, o Japão também foi um grande feito. Mas o feito maior foi da Arábia. Agora, a atuação do Canadá e do Japão, as atuações foram superiores à da Arábia. Sim, mas sim. o feito da Arábia pesa mais. É que o Japão, lembrando, na última Copa, foi eliminado pela Bélgica jogando antes do jogo do Brasil, hein? Antes da Bélgica pegar o Brasil, a Bélgica eliminou o Japão. O Japão não merecia ter sido eliminado, jogou muito bem contra a Bélgica. Aí a Bélgica mudou contra o Brasil, mudou o sistema, botou 3 zagueiros, tal, não sei o que, e deu no que deu, a gente já sabe a história. Mas o Japão é uma seleção, não é uma seleção mais inocente, não é uma seleção que tem jogadores só locais, entre aspas, né, que atuam só no Japão. É um time que vai avançar na Copa, na minha opinião. Ele conseguiu a vitória que ele precisava. Que agora basta ganhar da Costa Rica. E acho que ele tem time para ganhar da Costa Rica. Não, claro. Então, aliás, o América já mandou o ofício então, para enfrentar a Costa Rica lá no Julite Coutinho, que é jogo bom para nós. Muito bem. Aqui, ó, o Roberto Maciel fala o seguinte sobre a Bélgica ainda. A Bélgica com 3 zagueiros me pareceu lenta na saída de bola. Se o Canadá tivesse jogadores tecnicamente melhores, mataria o jogo no primeiro tempo. A Bélgica, na verdade, é um time envelhecido. Sabe o que eu achei dos atacantes da Bélgica, do Canadá? Eles eram muito fominhas. Tinha jogadas que podia passar a bola para o outro, mas como a necessidade de fazer o primeiro gol da história do Canadá em Copa, todo mundo queria ser o herói. Então o cara queria resolver sozinho, porque se passasse para o lado, tinha sempre alguém mais perto de fazer o gol. Mas o cara não deixa comigo. Nos deem likes, hein, por favor, e continue votando. A enquete é um sucesso, muitos votos aqui, viu, Trajano? A pergunta é a seguinte, né? Quem está em situação mais complicada na Copa? Quem que vocês acham? Alemanha ou Argentina? Aqui os nossos companheiros internautas estão votando Alemanha, 75%. Nossa, mas Argentina, 25%. Já ganhou. Eu tenho dúvida, porque eu acho que a Alemanha mostrou ser mais time do que a Argentina. Mas eu insisto. Eu sei, são os configuração. Pois é. Porque assim, na chave da Argentina não tem nenhuma Espanha. Né? É México ou Polônia. A Argentina precisa ganhar México ou Polônia. Convenhamos. Coloca a Argentina para ganhar da Espanha, para você classificar. Não, pois é, mas quando você coloca a Alemanha para ganhar da Espanha, tem jogo. Eu acho que tem jogo. Você entendeu? Tem jogo. Você fala que a Argentina vai ganhar do México. Não sei, não. Não, eu não digo que vá ganhar com né? favas contadas, não. Aí é mãe de Ná, né? Essa coisa de... mas assim, é que a Marília colocou no primeiro ponto, eu acho que de desequilíbrio da situação. No grupo da Argentina teve um empate entre os outros 2 times. Então não tem uma configuração da chave. Você tem que analisar os outros. A configuração da chave. É que quando eu olho a Alemanha, me parece muito mais time do que a Argentina nesse momento. Olha quem está aí com a gente, direto do Catar.